Olá, meus amigos. Mais um programa Páginas na Bíblia, entrando aí em seu lar, na sua casa, para que a gente possa cumprir a nossa proposta de estudo meramente com a força total de conseguirmos assimilar tudo que está escrito aqui. E olha que é trabalho, né? É muita coisa para a gente conseguir entender o conteúdo que está contido nesse pequeno livro. Eu quero agradecer a presença de nossos mestres hoje. Estará conosco aqui o Padre Carlos. Obrigada, Padre. Olá, mais uma vez é bom estar com vocês. Diácono José Carlos, obrigada também por sua presença. Tamo junto, com a graça de Deus. Então, Hashtag. hashtag com você também, a gente pode começar. Nós tivemos, gente, no programa, inclusive foi com vocês dois, o programa anterior, que foi o primeiro dessa temporada de 2016, nós fizemos assim uma abrangência geral para entendermos quais eram e quais são essas cartas católicas. Realmente foi um entendimento muito bom que vocês passaram para a gente. Tenho certeza que você que acompanhou achou ótimo. E hoje, então, nós vamos começar a funilar esse estudo. Nós vamos hoje mergulhar no universo de São João. Como nós vimos que eram cartas todas valiosas, mas nós acabamos o ano passado de estudar São João, que foi um evangelho lindíssimo. Nós vamos continuar, então, com São João ainda muito quente dentro da gente e vamos pegar as suas cartas. Então, eu peço que você abra aí a sua Bíblia. Nós estamos já ali no finalzinho, depois de Pedro, passando Hebreus, depois dos Evangelhos. Você pode ir pegando já para o final da sua Bíblia, você vai encontrar a primeira carta de São João. A minha Bíblia já até corrigi, ó. Está escritinho aqui, está escrito primeira epístola de São João e eu já coloquei carta, porque o programa anterior nós entendemos muito bem que carta tem um endereçamento, tem um destinatário, né? E isso aqui, então, é uma epístola, né? Essa primeira. É epístola, exatamente. não é carta. E eu coloquei carta, já vou ter que arrumar. Porque aqui não tem, aqui é como eu falei, é como se fosse uma mala direta, é para todos aqueles que quiserem ler, né? Já a carta, ela tem um destinatário, um objetivo. Então eu vou ler para vocês, já que você pegou esse material, a nossa primeira epístola de São João, na sua introdução, no capítulo 1, vai dizer o seguinte: o Verbo encarnado e a comunhão com o Pai e o Filho. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam do Verbo da vida, porque a vida manifestou-se, nós a vimos e dela vos damos testemunho e vos anunciamos essa vida eterna que estava voltada para o Pai e que nos apareceu. O que vimos e ouvimos vô-lo anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E isto vos escrevemos, para que a vossa alegria seja completa. Padre Carlos, essa introdução aqui, ela vai realmente, como a gente já entendeu, ser colocada para todos aqueles, sem destinatário, sem objetivo específico, né? Mas de um modo geral, para que todos nós que somos cristãos possamos então mergulhar nessa forma de entender de São João, né? Que a vida é destinada àqueles que têm amor e querem seguir o Senhor Jesus, né? Esta carta, né, está querendo fazer um esclarecimento a respeito de alguns pontos. São mais ou menos 3 ou 4 pontos, né, que ela vai abordando ao longo dela, específicos em que alguns cristãos que tinham conhecimento, né, do Evangelho, que viviam em comunidades joaninas, né, lideradas então por aquele escrito, né, começam a interpretar algumas coisas inconvenientes, né? E essa abertura, nessa introdução, ou prólogo, né, dessa primeira carta, se você se familiarizou um pouco com o Evangelho de João, você já encontra aqui referências, né, bastante claras a respeito do próprio Evangelho, né? Então, como é que começa esta carta? O que era desde o princípio. Como é que começava o Evangelho de João? Vamos buscar lá, né? O Evangelho de São João, o comecinho dele. Acha lá. Como é que está? No princípio
era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então veja bem que a semelhança, não só por causa dessa expressão no princípio, mas outras expressões que estão nesses primeiros 4 versículos, né, remetem diretamente, fazem, né, lembrar diretamente o próprio Evangelho de João. Então nós temos aqui um índice, né, bastante forte, evidentemente, que quem escreveu o Evangelho de João e quem escreve essa carta, né, estavam diretamente ligados, né, e fazem questão de continuar ligados um ao outro, né, tanto o escrito para escrito, como autor para autor e comunidade para comunidade. Depois vai falar lá no início do Evangelho de João, né? Falando do verbo, o logos. Veja que nesse primeiro versículo da carta já aparece, né? O verbo da vida. Ali no prólogo do Evangelho de São João, versículo 4, o que foi feito nele era a vida. E a vida era a luz dos homens. Ali um pouquinho mais abaixo, na carta de São João, no versículo 5, que nós vamos depois também analisar, ali já coloca também, Deus é luz, e nele não há treva alguma. Vamos voltar lá para o Evangelho de São João, versículo 8. Perdão, ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, falando a respeito de João Batista. Versículo 5, a luz brilha nas trevas. Então veja bem, quantos paralelos, né? Então, um está ligado ao outro. Essa primeira carta de João está diretamente ligada ao Evangelho de João, né? Com algumas coisas bastante bonitas, bastante específicas, que são, então, são preocupações concretas dessa carta naquilo que a gente disse, né? Que existem modos de entender que estão sendo conflitivos, né? O que ele fala a respeito do que era do princípio? Ali então, voltando à carta de João, né? O primeiro versículo. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam do verbo da vida. Veja quantos verbos aqui dos sentidos, né? Dos nossos sentidos. Ouvir, olhar, né? E contemplar, apalpar, né? O tato e assim por diante. Então, esse verbo que já estava sendo falado lá no Evangelho de João, que se refere a Jesus, e o Evangelho de João disse, né? Lá no versículo 14, lá do Evangelho de João, fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória. Como no programa passado o nosso diácono falou, um dos pontos bastante importantes dessa carta é exatamente que estavam querendo dizer que esse verbo, né, o Filho de Deus eterno, não teria se encarnado. Que seria, ele apenas aparecia como se fosse pessoa humana, mas não era pessoa humana. Então seria um tipo de um fantasma, vamos dizer assim, vai? Ou então, alguns também falaram que ele teria pego o corpo de um homem, o homem Jesus, e esse verbo de Deus teria descido e usado o corpo desse homem Jesus apenas, e depois ido embora de novo, desencarnado, na hora que Jesus estava na cruz. Isso é o que se chama do docetismo, né? Ou seja, dizer o quê? Esse verbo de Deus, o Cristo, ele não teria se tornado verdadeiramente homem. Teria apenas usado a aparência ou usado o corpo do homem Jesus, mas não seria encarnação. Esse é um ponto que vai aparecer na carta, um dos pontos principais, então, que a carta quer esclarecer, que quem pensa dessa maneira não está certo. Né? Que aquilo que foi transmitido desde o início, pelos apóstolos todos, e inclusive no Evangelho de São João, é dizer o quê? Se tornou homem. Por isso que ele vai usar todos esses verbos.
Então, de todos esses ouvir, verbos, contemplar, exato. palpar, para dizer, ele realmente era matéria da matéria mesmo, humana. Nós convivemos com ele, nós vimos, né? Nós apalpamos, nós cheiramos, né? Certo, E assim verdade. por diante. Claro, quem? Aqueles que conviveram diretamente com Jesus, evidentemente, e aqueles que, desses primeiros que viveram com Jesus, com os 12 principalmente, logo em seguida, né, ensinaram então os que vieram depois, que é o caso aqui de quem escreve essa carta e de quem escreve o Evangelho. Não é diretamente o apóstolo João que acompanhou Jesus, mas alguém que aprendeu de João, né, que realmente Certo. Jesus era pessoa humana, que sangrou na cruz, etc., que não foi só usar um corpo e que não foi simplesmente uma aparência. Então, esses verbos todos aqui, exatamente é isso, é para dizer, é uma coisa concreta que aconteceu materialmente, corporalmente, na história. Certo, Né? certo. Então, é essa grande preocupação. E aqui está falando, além disso, na minha opinião, né, quando usa esses verbos todos, olhar, ver, apalpar, está dizendo também o quê? Nós tivemos uma experiência, uma convivência com esse verbo encarnado, com Jesus Cristo. Então, dessa experiência, dessa convivência, é que nós temos os ensinamentos que são passados adiante. Certo. Né, Diácono? Não sei se quer acrescentar alguma coisa Sim, nisso. e aí entra a questão do testemunho da verdade. No próprio final do Evangelho de São João, aquele primeiro final, ele diz, nós testemunhamos aquilo que vimos e ouvimos. Isso é verdade porque nós testemunhamos, vimos, ouvimos. Então, o autor ou é o mesmo, ou é um discípulo dele, então segue a mesma linha teológica. Isso é a garantia da verdade, da integridade, da fidelidade, da mensagem que ele está transmitindo, sobretudo devido a esses problemas teológicos, doutrinais, com a presença desses falsos doutores, falsos profetas, sobretudo os docetas, como já disse o padre. Então, por que eu estou falando a verdade? Porque nós temos origem na verdade, que é o próprio Jesus. Nós vimos, ouvimos, tocamos esse verbo da vida. Então, o que nós dizemos, nós não estamos inventando uma historinha, mas nós estamos falando aquilo que nós vimos e ouvimos dele. Diante disso aí, fica até mais fácil de entender a postura de Tomé, que quis realmente tocar, porque ele, de certo, ele estava sofrendo influência também de toda essa mentalidade que estava surgindo na época, né? Não é o Tomé apóstolo que não teria essa influência, mas quando o Evangelho coloca essa passagem, né, toca aqui, né? Sim, é com essa intenção. É com essa intenção, não o Tomé estava com influência desse gnosticismo, mas a comunidade. A comunidade atrás daquele gesto que ele está representando. No tempo em que o Evangelho foi escrito, já existia isso. Isso. Então, por isso, existem várias afirmações já no Evangelho que tentam combater esse tipo de imagem, de mentalidade, né, de ideia, mas infelizmente o Evangelho somente não bastou, por isso essa carta tem que insistir de novo nisso. Certo. Aquilo que o diácono colocou para a gente, né? Lá no Evangelho de João, no capítulo 19, quando fala da morte de Jesus na cruz, exatamente é que vai trazer essas expressões. Veja bem o momento que é na hora que Jesus, né, morre na cruz e que vai lá o soldado transpassar, né, fazer um golpe de lança para ter certeza que ele estava morto, né? Então, João 19, no versículo 35, após então exatamente falar que o soldado transpassou-lhe o lado com a lança, imediatamente saiu sangue e água, que ao mesmo tempo é real e simbólico, né, esse sangue e água, como já explicamos. E vem então, né, o testemunho. Aquele que viu dá testemunho. Jesus, e seu testemunho. Isso. E seu testemunho é verdadeiro. E veja bem os termos, né? A ele que sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Né? E aí é o cumprimento da Escritura, assim por diante. Então, veja como está tão relacionado, claramente relacionado, né? Essa primeira carta de João aqui, esses primeiros versículos, com o Evangelho. Padre, até aqui depois também disso que o senhor acabou de ler, aí em João 19, seguindo o que o senhor acabou de dizer, nem um osso lhe será quebrado, para dizer que era homem de carne e osso. Isso.
Não era ali uma imagem, não era ali um gás, um neon, uma aparência ou um fantasma. Era homem de carne e osso. Interessante isso. É essa questão que aqui a carta está de novo frisando. Aham. É o pano de fundo da... E também, além dessa questão teológica, também tem a questão moral. Porque nós vamos ver daqui a pouquinho, né, que esses docetas, essas pessoas que criavam os problemas na comunidade, não viviam a coerência entre a fé que eles anunciavam, pregavam, e aquilo que eles viviam. Não havia essa coerência. Uns diziam que não tinham pecado, não é? Outros não recorriam à graça de Deus. Outros diziam que não tinham pecado, mas não amavam o próximo, né? Discriminavam, diziam que amavam a Deus, mas não estavam nem aí para os irmãos da comunidade. É o que vem logo a seguir nos versículos que então, a gente vai toda ver, essa né? incoerência também, além da querela teológica. Certo. Então, ali, não é? Então, vimos aqui o primeiro versículo, né? Ele fala dizendo, então, apalpamos, vimos o verbo da vida. E veja bem, o prólogo do Evangelho de João, fala do logos, esse verbo aqui. E a vida, né? A vida manifestou-se, nós a vimos, dela vos damos testemunho e vos anunciamos esta vida eterna. Então, esse Logos, que é a nossa vida, que é a nossa luz, e nele que nós encontramos a luz eterna, a vida eterna, como o Evangelho já nos falou. E veja, retoma outra expressão lá do Evangelho. A vida eterna que estava voltada para o Pai e que nos apareceu. Então, lá também falava, né, no início do Evangelho de João. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Que é a mesma expressão que aparece aqui. O que vimos e ouvimos, anunciamos. Então, o anúncio do Evangelho, né, que chegou a essas pessoas a quem a carta é dirigida mais uma vez, tem todo esse embasamento do testemunho, do ver, né, do presenciar que chega até eles. Aquilo que foi visto, aquilo que foi vivido, aquilo que foi experimentado, é o que foi anunciado. E aqui um dado importantíssimo, né? Para que estejais também em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então aqui a preocupação é essa, né? Manter essa verdade, manter aquilo que foi anunciado, manter aquilo que foi visto, né? É o essencial para que haja a comunhão. Então, repetindo, né, a nossa situação hoje, né, e ao longo da história, que vai, infelizmente, está se agravando, é que cada um entende de um jeito a palavra de Deus, acha que o seu jeito de entender a verdade cria a sua igreja e vai dividindo. Então, aqui, se nós temos que ter, né, esse respeito e por isso, repito, né, por isso nós estamos aqui tentando, né, fazer esse estudo para que a gente entenda a palavra de Deus e não fique com ideias que a gente acha que está certo e muitas vezes não está, e a gente vai passando para frente o que a gente acha e não está de acordo com essa verdade, e a partir daí se cria uma nova igreja, um novo grupo, perde a comunhão. E até um novo conceito, e com isso vai se perdendo o foco original. Perde a comunhão. Mas eu quero pedir um pequeno intervalo, nós voltamos depois continuando com o estudo desse capítulo 1 de São João. Já voltamos.